Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, você sabe que é muito importante. Gente, se inscreve no canal pra vocês receberem os vídeos. Aliás, vídeo aqui segunda, terça, quinta e sexta, 8 da manhã, horário de Brasília. Quer mandar sua história? O e-mail tá aí. Ó, manda história, hein? Manda história que daqui a pouco a gente tá com pouca história, hein? Vocês mandam história aí, compartilha o vídeo, dá joinha. Se você não quer mandar, ajuda aí pro povo mandar. Então vamos lá, nossa história de hoje. Olá, Dani, me chamo Alice, tenho 34 anos de idade, fui casada durante 9 anos. Tenho um filho de 7 que mora com o pai. Dani, eu tinha um casamento muito bom. O Romeu era um excelente marido para mim e continua sendo um excelente pai. Por causa desse jeito bondoso de Romeu, acabei me acomodando no relacionamento com ele e procurando uma aventura. E essa minha aventura destruiu meu relacionamento. Um relacionamento que tinha tudo para ser perfeito. Hoje eu me arrependo muito dos meus erros. Já tentei convencer Romeu inúmeras vezes de que se ele me der uma nova chance, eu serei uma esposa fiel e nunca mais vou decepcioná-lo. Mas ele já disse para mim inúmeras vezes que nosso relacionamento não tem volta. Inclusive, ele atualmente está morando com uma outra mulher. Dani, nós nos separamos tem 1 ano e meio, mas eu ainda não consegui me perdoar pelas besteiras que eu fiz durante o nosso casamento. Eu não soube valorizar o excelente marido que ele sempre foi, e praticamente todos os dias eu me culpo por isso. Antes de começar minha história, quero falar que eu amo seu canal, eu te sigo há muito tempo e antes eu não conhecia o canal, mas desde que eu comecei a seguir, assisto todas as histórias que você posta. Às vezes me identifico com algumas Alices, isso até de certa forma me consola em saber que eu não sou a única mulher que fez besteira durante o casamento. Muitas vezes eu acabo me sentindo a pessoa mais burra e mais idiota do mundo, já que eu me deixei levar por um corpo sarado do meu ex-amante e falsas declarações de amor que ele fazia para mim, principalmente quando eu presenteava ele. Dani, eu não sou muito de escrever, então vou seguir um roteiro que eu vejo que a maioria das pessoas escrevem para você. Primeiro vou falar um pouco da minha infância e da minha adolescência. Depois vou falar um pouco sobre a minha vida de casada e como eu conheci meu amante que destruiu meu casamento. Não tem jeito, né, gente? Quando tá bom, a pessoa, né? Ai, Senhor! Eu nasci numa família aparentemente normal, de classe média. Sempre moramos num bairro tranquilo, numa casa normal, sem nenhum tipo de luxo, mas confortável. Minha mãe, professora, e sempre foi uma mulher muito trabalhadora, que sempre foi apaixonada pela profissão dela. Apesar de trabalhar em 2 horários, a minha mãe ela sempre fez de tudo para cuidar da melhor forma possível da família e da nossa casa. A minha mãe, quando chegava do trabalho, ela ainda tinha forças para preparar nossa janta, arrumar a casa e dar atenção para mim e para o meu irmão. Já meu pai, ele também era um homem trabalhador. No período que eu nasci, ele trabalhava com vendas e ele não tinha emprego fixo. Trabalhava com vendas externas e sempre que tinha alguma oportunidade de algum lançamento, títulos de clube, plano de saúde, odontológico, consórcio, tudo o pai dela pegava para vender, tá? Então ele mudava também de empresas para trabalhar nos lançamentos. Durante muitos anos a renda dele era bem superior à da minha mãe, que trabalhava como professora. Isso eu tô contando porque eu sempre ouvi da boca da minha mãe. Só que com o tempo, meu pai começou a beber demais. A bebida começou a tomar um espaço muito grande na vida dele. Ele começou a sair para beber com esses amigos dele, depois de quase todos os plantões de vendas que ele fazia. Com o tempo, a bebida ela começou a afetar o humor do meu pai e ele começou a se tornar uma pessoa diferente. Antes, meu pai era um cara bem-humorado, brincalhão, mas com o tempo, o meu pai foi perdendo as qualidades que ele tinha. Começou a se tornar um homem diferente do que era antes. O temperamento mudou radicalmente.
Ele se tornou uma pessoa intransigente e começou a destratar todo mundo dentro de casa. Enquanto antes meu pai chegava em casa de bom humor, ria, cantava, contava histórias, né? Falava com a minha mãe sobre as vendas do dia que ele tinha feito durante o dia. De repente, meu pai se tornou uma pessoa ignorante que chegava em casa reclamando de tudo. Reclamava da minha mãe, de mim, do meu irmão, mas quem sempre sofreu com isso foi minha mãe, porque apesar da minha mãe dizer que fazia de tudo, né, para agradar a família, o meu pai ele começou a desvalorizar tudo que minha mãe fazia. Então, quando ele começou a fazer isso, né, ele chegava em casa alterado, reclamava da comida que a minha mãe fazia, reclamava da arrumação da casa. E, gente, a minha mãe, ela deixava a casa simplesmente impecável todos os dias. A mãe dela era super daquelas mulheres assim, gostava de tudo limpo, tudo organizado, tudo no lugar, e o pai reclamando. Bom, ele ficava culpando a minha mãe pelas contas atrasadas e também gritava comigo e com meu irmão. Falava que a gente não servia para nada, que a gente não ajudava em nada, que a gente só servia para dar despesas e que se ele soubesse que a gente ia nascer 2 imprestáveis, ele nem tinha tido filhos. Só que eu era tão nova nessa época, Dani, que eu acho que eu devia ter uns 6 anos de idade. Eu nem conseguia entender essas coisas que ele falava, mas eu via minha mãe chorar e quando essas coisas aconteciam, eu ficava triste e ela chorando nunca saiu da minha mente. Dani, com pouco tempo, essas cenas, né, elas começaram a se tornar rotina lá em casa e as coisas foram piorando. Meu pai, ele chegava a agredir a gente, pelo menos ela disse que nunca foi agredida, mas ela já viu o pai agredir a mãe, o irmão, tá? Eu cheguei a um ponto que eu comecei a ter crises de pânico quando eu via meu pai chegando em casa embriagado. Era ele chegar em casa que eu já me tremia toda. Essas coisas me fez crescer num ambiente totalmente instável. Eu preferia ficar calada para evitar mais conflitos dentro de casa. Só que eu não tinha uma vida de paz. Quando meu pai estava na rua, eu vivia sempre em pânico. Eu ficava com medo de como ele iria chegar até a nossa casa. E isso me fazia muito mal. Eu era uma criança em formação. Então, tanto na escola, apesar de eu ser uma aluna dedicada, eu era muito introspectiva. Eu era mais quieta no meu canto, eu não tinha tantas amizades, eu vivia preocupada e as únicas pessoas que eu confiava de verdade era minha mãe e a minha professora. Nem no meu irmão eu confiava muito, porque meu pai era mais apegado a ele do que a mim. Eu achava que ele tinha obrigação de fazer meu pai a não ter qualquer tipo de atitude com a gente. Então ela ficava triste com o irmão. Mas Dani, meu irmão, hoje, né, ela olhando de fora, meu irmão não tinha nem idade ainda para conversar com meu pai sobre algo tão complexo. Na escola eu também tinha dificuldade de aprendizado. Esse meu trauma, ele não me deixava ficar totalmente concentrada na aula. E por isso eu tinha muitas dificuldades. Por sorte, eu tenho uma professora que sempre me ajudou muito, porque se não fosse isso, eu teria ficado reprovada várias vezes. Mas mesmo minha mãe chegando cansada do trabalho e passando por tudo que ela passava, ela sempre fez questão de corrigir os deveres de casa e me ajudar nas minhas dificuldades. Eu tenho certeza que isso foi fundamental para o meu desempenho escolar. Já na minha adolescência, Dani, além de ainda ter que continuar convivendo com essas vulnerabilidades do meu pai, outros problemas começaram a surgir dentro da minha casa. E o principal deles foi os problemas financeiros. O meu pai, ele praticamente se entregou de vez à bebida e quase não trabalhava. Ele não tinha mais condições de sair para trabalhar. Muitas vezes ele passava o dia bebendo e no outro dia ele ficava de ressaca, então ele não conseguia levantar da cama. Quando ele melhorava da ressaca, ao invés dele trabalhar, ele voltava a beber novamente. E mesmo a minha mãe, tendo 2 vínculos, o salário dela não dava para pagar todas as despesas da casa.
Então, nem as contas que meu pai fazia no bairro lá que eles moravam, né? Então, vocês imaginam a vida dessa mulher, coitada. Bom, as contas lá em casa... As contas lá em casa só iam se acumulando. E conviver com meu pai nesse estado era cada vez mais sufocante. Quando ele não tinha dinheiro para beber e ele não conseguia comprar fiado, ele voltava para casa nervoso e começava a quebrar as coisas lá em casa. Eu queria entender que diabo que o povo fica nervoso e começa a quebrar as coisas dentro de casa, que eles mesmos compraram às vezes com tanta dificuldade, né, gente? A maioria dos casos que a gente vê aqui de brigas, ou até na internet, é o cara destruindo a casa. É uma loucura isso. Você destruindo seu próprio lar. Soca a cabeça na parede, menino. Soca a sua cabeça lá na parede. Bom, um dia a gente estava vendo televisão na sala e meu pai chegou pedindo dinheiro para minha mãe. Ela disse que não tinha, que as contas estavam atrasadas e que era para o meu pai dar um jeito na vida dele. Ela não estava mais aguentando aquilo. Meu pai simplesmente ficou nervoso com a fala da minha mãe, deu um empurrão na televisão e jogou a TV com força no chão. Era aquela TV de 29 polegadas turbo. A televisão parou de funcionar. Nesse dia, minha mãe levou a gente para o quarto dela e começou a chorar. Disse que não aguentava mais aquela vida e que se meu pai não mudasse de vida, ela ia ter que ir para casa da avó com a gente. Não mudasse? Não muda não, gente. Gente, Dani, nessa fase da minha vida, eu comecei a sentir raiva e também compaixão pelo meu pai. Raiva por tudo que ele fazia de mal, principalmente para minha mãe. Eu não aguentava mais ver minha mãe chorando praticamente todos os dias por causa dos problemas que ela tinha com meu pai. E também por causa das inúmeras contas atrasadas. E também dela não poder comprar nada com o salário dela, já que o dinheiro dela era todo usado para pagar as despesas e as contas lá de casa. Compaixão porque eu sabia que meu pai era uma boa pessoa e ele estava perdendo a vida dele pro alcoolismo. Ele estava depressivo, dava para perceber que ele queria mudar, mas ele não tinha força para mudar sozinho. Foram vários anos passando pelos mais variados problemas por causa do alcoolismo do meu pai. Foram inúmeras noites Foram muitas noites mal dormidas, com meu pai chegando bêbado e acordando todo mundo lá em casa para reclamar de tudo e de todos. Dani, minha mãe, ela resolveu dar um basta definitivo nisso. No dia que meu pai pegou o carro dela para sair no mercado, e nesse dia meu irmão foi junto. Meu pai começou a beber dentro do supermercado, depois parou num bar ao lado. E quando ele estava voltando para casa, ele furou um sinal de um cruzamento. Um outro carro bateu na lateral do carro da minha mãe, onde o meu irmão estava sentado. A pancada foi tão forte que meu irmão teve uma fratura exposta no braço e teve que ser socorrido e ir direto para a sala de cirurgia. No dia que isso aconteceu, a minha mãe falou com meu pai que não era para ele sequer pisar lá em casa. Mas ninguém da família do meu pai queria saber dele. Até a minha avó, que é a mãe dele, se afastou dele. Assim como dos meus tios também. Ele não tinha para onde ir e foi nesse dia que minha mãe deu um ultimato. Disse que se ele não procurasse tratamento, ele iria sair de casa, ela iria sair de casa com a gente e era para ele esquecer que a gente existia. Mesmo depois do ultimato que minha mãe deu, meu pai ainda ficou alguns dias resistindo a se tratar. Só que quando meu irmão recebeu alta, minha mãe conversou comigo e com meu irmão e disse que ela tinha decidido sair de casa. Então apoiamos a decisão dela. E dessa vez, ela deu 2 dias para meu pai se internar numa clínica que ela tinha visto, ou mais uma vez, né, ela disse que ia sair de casa com a gente. Como ele viu que minha mãe não estava brincando e que ela estava falando a verdade, ele, enfim, resolveu se tratar. Meu pai ficou 72 dias na clínica. Ah, ele quis ir, tá vendo, gente? Esse período também foi um período de muitas incertezas pra gente. A gente não sabia como meu pai ia reagir depois que saísse da clínica. No caso do alcoolismo, o agravante é que bares estão em todos os lados.
Então a gente tinha muito medo do meu pai sair da clínica, né, e já começar a beber. Só que pouco a pouco ele foi provando pra gente que ele queria realmente mudar. Ele voltou a trabalhar, se afastou dos amigos que ele tinha, que saía ali para beber, né? Parou de frequentar ambientes que tinha bebidas, mas mesmo assim a gente ficava com o pé atrás, com medo do meu pai ter uma recaída. Às vezes ele estava trabalhando, demorava para chegar em casa e já dava para ver o semblante da minha mãe de preocupação de que meu pai poderia estar num bar bebendo. Graças a Deus e à força de vontade dele, tudo deu certo. Ele voltou a ter vontade de reconstruir a vida dele, voltou a ter as responsabilidades dele, voltou a ganhar o dinheiro dele e voltou a ser a pessoa íntegra e, o mais importante, a gente voltou a ter um pai de verdade. Minha mãe voltou a ter um marido que ela sempre mereceu ter, que a tratasse com amor e carinho. Minha mãe voltou a sorrir com bastante frequência. As lágrimas já não escorriam nos olhos dela e a casa foi ficando muito mais leve para se viver. Eu e meu irmão começamos a ter dias tranquilos para viver a nossa vida. Gente, isso é muito importante. Imagina, a sua casa é o seu lar, né? Então, assim, tudo que você faz, não interessa, você volta para sua casa. Você viaja, você vai voltar para sua casa. Você trabalha, você vai voltar para sua casa. E a sua casa tem que ser um lugar que você queira voltar, né? Então é muito complicado quando você não quer voltar para casa. Imagina a rua ser melhor do que a sua casa. Então você vai preferir ficar na rua, né? Graças a Deus, ela, o irmão, a mãe ali, tinham uma base. E quem não tem essa base? Quem tem uma vida totalmente desestruturada? Aí, minha filha, é aí que acontecem as coisas. Cai no mundo, cai na rua, né? Pega um que não presta ali, um que não presta colar e acha, eu vou ficar com esse aí pra sair de casa, e as coisas acabam piorando. Então é por aí a coisa, né? Só que, Dani, apesar de toda essa melhora dentro de casa, as marcas da infância e da adolescência, elas permaneciam dentro de mim. Eu comecei a ter muitas dificuldades nos relacionamentos. Ao longo do tempo eu fui tendo vários relacionamentos. No início todos eles pareciam ser promissores. E eu me entregava aos meus relacionamentos, eu acreditava neles. Na maioria das vezes eu criava expectativas, mas com o passar do tempo, algo sempre dava errado. Eu acabava me sentindo insegura, lembrava dos traumas com meu pai. Outras vezes eu achava que os caras não gostavam de mim da forma que eu gostava deles. E eu ficava cobrando mais carinho, mais amor. Isso acabava sufocando, né, meus namorados. Outras vezes eu enjoava do cara. Achava ele pegajoso. Eu achava que tinha que ter mais liberdade nos relacionamentos. E eu falava que eu não tinha obrigação de ficar namorando todo final de semana. Eu queria liberdade para fazer minhas coisas. Então eu vivi uma fase complicada, instável nos meus namoros. Por causa disso, eles não duravam muito tempo. Às vezes eu acabava um relacionamento e continuava amiga do meu ex. Só que quando a pessoa terminava comigo, eu não conseguia aceitar numa boa. Então eu sempre brigava com os meus ex-namorados. Eu tinha dificuldade em aceitar que a pessoa terminasse comigo. Acho que essa reação que eu tinha era por causa de um vazio que eu carregava e ainda carrego. Nem eu mesma conseguia, ainda consigo me entender completamente. Dani, quando eu achava que eu já estava mais madura, eu conheci Romeu. O Romeu, ele era diferente de todos os homens que eu já tinha me relacionado. Ele não tinha vindo de uma vida fácil. Ele cresceu numa condição financeira bem desfavorável. Enfrentou dificuldades desde cedo, mas, apesar de tudo, ele nunca deixou de se abater. E desde muito novo, ele trabalhou muito duro. Estudou bastante, sempre com disciplina. E aos poucos ele foi construindo uma vida sólida. E foi essa história de vida dele que ajudou eu me apaixonar por ele. Além dele ser um homem íntegro, responsável e gentil, e diferente dos outros namorados que eu tive, Romeu, ele também tinha outra qualidade que foi fundamental para que eu me apaixonasse por ele naquele momento. Romeu, ele sempre soube ouvir meus medos, meus receios, minhas angústias e minhas frustrações. Sempre foi muito sábio para me dar conselhos.
O único defeito que Romeu realmente tinha é que ele era uma pessoa boa demais. Dani, com tantas qualidades que Romeu tinha, né? Eu comecei a me sentir segura e me apaixonei de verdade por ele. Como eu jamais tinha me apaixonado ali na minha vida. Nosso relacionamento, ele foi evoluindo naturalmente. A gente foi se apaixonando de uma forma genuína e começamos a construir uma confiança muito grande um no outro. Começamos a compartilhar nossos sonhos juntos. Depois de um tempo de namoro, decidimos casar. Dani, quando eu me casei com Romeu, foi a realização de um sonho na minha vida. Pela primeira vez eu estava vivendo um momento de estabilidade emocional, de paz interior e amando alguém de verdade. E sendo amada, como eu sempre sonhei. Além de eu estar vivendo num ambiente de paz, já que Romeu ele sempre foi uma pessoa completamente tranquila, nunca teve vícios, então depois de um tempo de casado, sem planejar, eu engravidei. A nossa ideia era demorar uns anos para ter um filho, mas como eu não estava tomando nenhum tipo de anticoncepcional, acabei engravidando. Mesmo a gravidez não tendo sido planejada, foi muito bem-vinda em nossas vidas. E nosso filho trouxe ainda mais felicidade para nossa casa e deu um novo significado ao nosso casamento. Depois que nosso filho nasceu, eu e Romeu chegamos à conclusão que seria melhor eu não trabalhar fora de casa, me dedicar integralmente ao nosso filho. Romeu ele já estava em ascensão profissional e financeira, então não tinha muito sentido eu ficar trabalhando na rua e colocar uma pessoa estranha para cuidar do nosso filho. Por isso, nos primeiros 2 anos de vida, eu cuidei dele praticamente 24 horas por dia. A gente tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, cuidava da limpeza, das refeições, mas eu ficava totalmente por conta de Romeuzinho. Quando o Romeu chegava em casa, ele sempre me ajudava com alguma coisa. Mas muitas vezes ele chegava cansado e sempre com muitas coisas para resolver. Eu não gostava de passar as minhas responsabilidades para ele, mas nos finais de semana, né, ele me ajudava muito. Ele sempre me ajudava, esse era o tempo que ele tinha para ficar com o filho e eu para fazer minhas coisas. Então era o tempo que ela ia descansar, ela ia no shopping, fazer o supermercado. O Romeu sempre gostou muito de viajar. Então sempre que tinha um feriado prolongado, a gente também viajava em família. E nas férias dele. Quando nosso filho completou 3 anos, eu e Romeu começamos a visitar creches, porque a gente tinha decidido que ia colocar ele numa creche, né, para se socializar com outras crianças. Nessa procura, a gente achou uma creche boa, num bairro próximo ao nosso. Resolvemos, então, matricular Romeuzinho lá. Nessa nossa... aí matricularam o Romeuzinho nessa creche, né? Durante o período de adaptação dele, eu sempre passava pelo menos 2, 3 horas com ele na creche. Depois ele foi se adaptando, resolvi então cuidar melhor de mim, do meu corpo, da minha saúde. Desde que o Romeuzinho tinha nascido, eu não tinha mais pisado numa academia. Eu tinha engordado, eu não estava me sentindo bem com o meu corpo. E Romeu, ele me deu o apoio para que eu procurasse uma academia e minha rotina então começou a mudar. Eu acordava, dava banho em Romeuzinho, passeava com ele e ficava um pouco na pracinha perto de casa. Depois eu fazia algo com ele dentro de casa, dava banho, almoço, arrumava ele para ir para a creche, deixava ele na creche. E quando eu tinha esse tempo livre, né, eu comecei a frequentar uma academia. Mas como eu estava muito tempo sem ir numa academia, eu fiquei desanimada, sabe, de ficar indo todo dia. O Romeu então me sugeriu arrumar. Eita, jogou ela. Não. Romeu então me sugeriu arrumar um personal trainer para que eu tivesse mais disciplina. Eu concordei com ele, pedi uma indicação na academia e me indicaram Carol. Ela era uma pessoa maravilhosa, formada em educação física, focada e responsável com as obrigações dela. Me acompanhou nos meus treinos um pouco mais de 1 ano. Depois disso surgiu uma oportunidade, Carol foi morar na Itália. Como ela tinha cidadania italiana, ela foi. Depois Carol tinha ido para a Itália, eu fiquei uns 2 meses sem personal. Mas eu comecei a ficar acomodada nesse período. Eu ficava com preguiça de treinar.
Então decidi procurar uma outra pessoa. Uma amiga me indicou Jurandir. Eita! A gente ouve esse nome, a gente até se arrepia, né? Oh, meu Deus, desculpa, Jurandir. Eu sei que deve ter Jurandir por aí que me ouve. Bom, é com respeito, tá? Bom, então conheceu o Jurandir. Quando ela me indicou Jurandir, ela fez diversos elogios a ele. Disse que tinha que tomar cuidado com uma coisa, que ele era lindo. Que era para eu tomar cuidado para não ficar louca por ele. Quando ela disse isso, ela me mostrou uma foto. Gente, eu juro que eu cheguei a cogitar nem entrar em contato com o homem. Eu fiquei até com medo de Romeu não gostar de eu treinar com aquele homem. Mas quando eu comentei isso com ele, ele me disse que não tinha problema algum, porque ele confiava plenamente em mim. O problema é que desde que minha amiga me mostrou a foto dele, eu já fiquei muito perturbada. Ele confiava em Alice, que ele confiava em Alice era ela mesma, né? Já que realmente, gente, Jurandir era um homem muito bonito. Assim que nos conhecemos pessoalmente, ele se mostrou uma pessoa simpática, carismática. Então, além de bonito, o homem era simpático, carismático, mas não devia valer nada, né? Mas seguro, porque ela deu Jurandir, senão se valesse alguma coisa não ia ser Jurandir. Bom, então ela falou assim que todos aqueles atributos dele, né? Ela estava focada nos treinos. Mas, ao mesmo tempo, gente, era impossível não desconcentrar com aquele homem, aquela beleza deslumbrante. E com o tempo a gente foi pegando intimidade durante os treinos. As conversas começaram a se tornar longas, os olhares dele para mim pareciam ser mais sensuais, ele me elogiava com mais frequência e eu fui me perdendo da nossa intimidade e aos poucos me interessando por ele e sentindo um tesão que eu nunca tinha sentido por outro homem. Mas, mesmo assim, eu ainda lutava contra esse novo sentimento. Eu sempre falava comigo mesma que eu tinha que dispensar Jurandir. Eu sabia que aquilo ia dar merda. Eu já estava fascinada nele. Quando ele me tocava durante algum exercício para acertar minha postura, eu já me arrepiava. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha que dispensar ele. Eu não conseguia ter essa coragem. Eu não conseguia mais ficar longe de Jurandir. Nos finais de semana que eu não treinava com ele, eu me via pensando nele várias vezes. Dani Jurandir me olhava de uma forma que aquele joguinho dele me fazia sentir desejada. Isso mexia com o meu psicológico. Eu sabia que isso estava me fazendo entrar num território bem perigoso. Principalmente porque esse climinha que estava rolando entre a gente já estava se tornando algo vicioso para mim e eu não conseguia mais me desvincular. Sabe esse climinha que estava rolando platonicamente? Ele começou a se tornar real. Um dia, tudo conspirou para a gente ficar juntos pela primeira vez. Nesse dia, chegamos na academia, a academia estava sem luz. Ficamos conversando um pouco na porta e como ele não tinha outro cliente num horário próximo e eu só ia pegar Romeuzinho na creche no final da tarde, ele me sugeriu dar uma volta de carro. Eu aceitei. Nessa volta paramos num lugar deserto e lá nos beijamos pela primeira vez. Eu já estava explodindo de tesão e eu mesmo sugeri a gente num motel, porque eu estava com medo de ficar ali naquele lugar deserto. Quando chegamos no motel, esse homem simplesmente me deixou louca. Depois dessa nossa primeira saída, a gente não se desgrudou mais durante 1 ano e 7 meses. Só que durante todo esse tempo que a gente ficou junto, era eu que sustentava nossas aventuras. Muitas vezes ajudava ele financeiramente. Eu inventava situações para pegar dinheiro com Romeu. Além do dinheiro que ele me dava semanalmente, eu sempre ajudava Jurandir. Além disso, eu comecei a ser uma esposa diferente do que eu era antes. Eu já não tinha mais a mesma paciência com Romeu e nem com Romeuzinho. Eu dava alguns furos em relação a horários. Por mais de 2 vezes me atrasei para pegar meu filho na creche e depois na escola. Eu estava no motel com o Jurandir. Eu já não cuidava mais da minha família como antes. Além de estar sempre evitando ir para a cama com o Romeu. Romeu, mesmo sem me questionar sobre várias coisas, começou a desconfiar que algo estava errado. E enquanto tudo isso acontecia, eu continuava cega de paixão e de tesão. E sempre iludida, achando que ele também estava apaixonado por mim. Mas não existia sentimento nenhum por parte de Jurandir. Ele se aproveitava de mim sexualmente
e também dos presentes e da ajuda financeira que eu dava para ele. Mesmo sem eu perceber, Romeu, ele já estava de olho no meu comportamento. Realmente não tinha como ele não perceber. Eu não era mais como antes e eu estava bem distante. Eu estava fria, várias coisas sem muito sentido estavam acontecendo. Como eu ia atrasar para pegar meu filho na escola? Eu saí sozinha nos finais de semana, demorar mais do que eu acostumava. Entre outras coisas, eu estava fazendo várias coisas erradas. Quando o Romeu descobriu esse meu caso com o Jurandir, foi algo devastador para mim. Mais ou menos uma semana antes da descoberta, ele disse que iria levar meu carro na concessionária para fazer uma revisão, mas que seria coisa rápida. Um dia depois, ele devolveu o carro. Eu não desconfiei de nada. Nesse período, ele ficou com o meu carro. Ele não levou meu carro na revisão. Ele colocou um rastreador no meu carro. E sim, depois disso, né? Dias depois, eu estava com o carro, fui sair da academia com o Jurandir para ir no motel. A gente só transava no motel porque o Jurandir morava com a mãe e não tinha como ir para casa dele. Então, nesse dia, eu saí do motel, peguei meu filho na escola e quando eu estava indo para casa, o Romeu me ligou e pediu que eu deixasse meu filho na casa da mãe dele porque ele queria sair comigo para comprar umas coisas e eu falei ok. Deixei meu filho na minha sogra. Quando cheguei em casa, Romeu estava na mesa da sala, sentado. Falou que queria conversar comigo. Nessa hora eu me assustei. Sentei na mesa e perguntei o que ele queria. Mas ele disse que era para eu tomar um banho, que eu estava vindo da academia e que a conversa seria longa. Quando eu fui tomar o meu banho, eu já tinha certeza que Romeu tinha descoberto algo. Ele jamais tinha feito um suspense desse comigo. E eu comecei a pensar o que eu iria falar com ele. Se realmente fosse isso, né? Eu ficava pensando assim, meu Deus, o que esse homem vai falar e o que eu vou, né, falar pra ele. Bom, quando eu voltei, sentei na mesa, fui dar um beijo nele, ele se afastou. De uma forma calma. Sua sorte que o Romeu é calmo, amiga. Ele me perguntou há quanto tempo eu estava tendo um caso com o meu personal. E eu respondi a ele que eu não sabia do que ele estava falando. Ele então me respondeu de que ele estava falando do meu personal trainer, o mesmo que tinha ido para o motel comigo e que tinha ficado comigo a tarde toda lá. E ainda falou o tempo que nós tínhamos ficado e o nome do motel. Quando ele falou isso, eu me desesperei. Eu disse que eu não tinha ido a nenhum motel e perguntei a ele se ele tinha colocado algum detetive atrás de mim. Ele disse que não. Pegou o telefone dele, me mostrou o aplicativo do rastreador e ele tinha colocado no meu carro, me deu até dor na cabeça. Ai. Imagina, ai meu Deus, que situação. E eu disse que foi a primeira vez que eu tinha feito aquilo, que eu pedi desculpas, né? E eu falei, foi a primeira vez, Romeu, que eu saí com ele. E Romeu me perguntou se eu achava que ele era idiota. E antes de eu tentar argumentar algo, ele me disse que isso, para ele, também não fazia nenhuma diferença. Já que só de eu ter traído a confiança dele, o nosso casamento estava acabado ali. Então Romeu começou a jogar várias coisas na minha cara. Disse que sempre foi um ótimo marido, que sempre fez tudo por mim, que ele jamais merecia que eu traísse a confiança dele. A partir daquele momento, o nosso casamento chegou ao fim. Mesmo sendo casados em separação de bens, ele ia conversar com o advogado dele para que eu não saísse sem nada. Mas que ele não abria mão da guarda do nosso filho e da nossa casa. Ele me daria 2 dias para juntar minhas coisas e que nesse período ele ia ficar na casa da mãe dele junto com o nosso filho. Depois desses 2 dias a gente voltaria a conversar. Hipótese nenhuma era para eu levar meu amante para dentro da nossa casa. Pegou uma malinha que já estava pronta, a mochila de trabalho e passou esses 2 dias na casa da mãe dele. Depois dessa nossa conversa eu fiquei totalmente sem rumo e sem saber o que fazer e que atitude tomar. Mais uma coisa eu sabia, meu casamento realmente tinha acabado. Eu conhecia Romeu muito bem e ele sempre foi um homem de palavra, não costuma mudar as decisões. Dani, passei 2 dias muito abalada e me culpando muito pelos meus erros, mas eu já não tinha nada que eu pudesse fazer para corrigir a merda que eu tinha feito. Nesse período, eu conversei com a minha mãe, contei para ela o que tinha acontecido e minha mãe me disse que meu marido ele jamais merecia o que eu tinha feito. Era hora de eu começar a pensar em como eu ia recomeçar minha vida.
Ela ainda deixou as portas da casa abertas para mim, mas ela fez uma ressalva. Se eu continuasse ali, né, se eu continuasse com meu amante, ela não me queria ali dentro de casa, tá? Ainda me convenceu que era melhor para o meu filho era continuar com o Romeu, porque senão a gente iria desestabilizar muito a cabeça dele com a separação e com a mudança de casa. Quando eu contei a Jurandir, ele ficou assustado. Ficou com medo do meu marido se vingar dele. Mas eu disse que meu marido jamais faria uma coisa dessas. Ele era uma pessoa correta e a única pessoa prejudicada nisso tudo tinha sido eu. Dani, 2 dias depois, Romeu me ligou, marcou comigo no escritório do advogado. Disse que ele já queria dar entrada na separação e também na guarda do nosso filho. E que era pra gente resolver tudo, o quanto antes. Que ele iria depositar um valor X para que eu recomeçasse a minha vida. Ele iria fazer isso para retribuir o que eu tinha feito pelo nosso filho. Deixaria meu carro comigo, ia passar o carro para o meu nome e ia mandar tirar o rastreador. Pediu que eu saísse do apartamento no outro dia, eu concordei. Bom, no dia de eu sair do apartamento, eu fui para casa dos meus pais, mas menos de um mês depois, eu aluguei um apartamento para eu ir morar com o Jurandir. Porém, 4 meses depois que a gente estava nesse apartamento, Jurandir viu que eu não podia mais proporcionar a ele a vida financeira de antes. Ele terminou comigo. Alegou que não gostava mais de mim, igual ele gostava antes. Mas essa atitude dele só me deu certeza que ele estava comigo por interesse. Bom, Dani, depois disso tudo que aconteceu, me vi uma pessoa sozinha, sem marido, sem amante, sem contato diário com meu filho. A única coisa que me restou foi o peso das minhas escolhas erradas que eu fiz na minha vida. Eu cheguei à conclusão que assim que como meu pai no passado se perdeu na bebida, eu me perdi na minha fraqueza emocional, sexual e nas minhas escolhas erradas. Aos poucos eu vou tentando reconstruir minha vida. Continuo morando sozinha e Romeu, ele assumiu meu aluguel. Romeu é bom, hein, amiga? Atualmente estou trabalhando. Ganho menos de 2 salários, larguei a academia, de 15 em 15 dias eu fico com meu filho. Nos finais de semana que eu não estou com ele, eu trabalho como motorista de aplicativo para complementar meu orçamento. Bom, mesmo Romeu pagando meu aluguel, as outras despesas são todas minhas. E Romeu também já deixou claro que ele está pagando o aluguel para mim temporariamente. Quando eu me estabilizar, ele vai parar de pagar. Dani, eu estou vivendo uma vida que eu não escolhi viver. Não, amigo, você escolheu. Sinto te dizer, mas você escolheu. Mas fruto das minhas escolhas erradas. Gostaria muito de um dia reconquistar o Romeu, o amor e a confiança de Romeu e viver novamente com ele e com meu filho. Infelizmente, acho que isso nunca vai acontecer, porque ele, inclusive, já está namorando outra mulher. E pelo que eu vejo, ele está muito feliz com ela. Essa é a minha história. Podem me chamar de burra e de idiota à vontade, porque realmente eu sei que eu sou. Olha, Alice, a sua história é exatamente o que você falou ali, né? Toda escolha tem uma consequência. Então, quando a gente faz escolhas erradas na nossa vida, vai ter as consequências. Não aqui querendo defender as mulheres, mas eu sempre vejo que quando uma mulher trai, ela é muito mais julgada do que quando um homem trai. E quando uma mulher trai, dificilmente esse homem perdoa ela, como as mulheres perdoam os homens, né? Então, isso me leva a crer que o homem, ele é muito mais firme ali na decisão dele, sabe? A mulher errou, ele não dá uma segunda, não é igual as mulheres que o homem traiu elas estão dando chance toda hora, né? Não. E ali, não, eu falei que Romeu foi bom, mas também não é tão assim, né? Vocês foram casados, você parou de trabalhar, por isso que eu falo, ó, você parou de trabalhar ali para Romeu crescer profissionalmente. Então, eu acho que tudo que ele tá fazendo realmente é obrigação de um homem fazer. Porque você, errando ou não, você dedicou anos da sua vida ali àquele homem, a seu filho, a sua casa, né? Então, acho que, né, mais que ótimo, mais que merecido que ele te ajude aí a reestabilizar a sua vida. Não que eu esteja achando que você fez certo, tá, amiga? Você fez muito errado. Mas, olha, parece um inferno, né?
A vida não pode estar boa. A vida, quando tá boa, a gente quer dar um jeito de botar uma merda nela, né? Então, assim, eu falo porque eu também já fiz merda na minha vida e eu penso assim, gente, como é que pode, né? Quando a vida da gente tá boa, mas isso se chama também... Eu acho que a gente vai ficando mais maduro depois com o tempo, sabe? Então a gente vai apreciando realmente o que é bom na nossa vida. Por exemplo, gente, eu dou muito valor ao meu marido hoje. Muito valor ao meu marido. Porque eu sei o quanto ele trabalha pra ele me dar uma vida legal, sabe? A vida que ele me dá. E talvez, se fosse outra época, talvez eu não valorizasse tanto. Mas hoje eu olho o Marcos, né? Eu acho que talvez eu não tenha dado valor até para as pessoas ali no meu passado que eu deveria ter dado mais valor e eu não dei. Por não ter a maturidade, talvez, que eu tenha hoje. Hoje não. Hoje eu vejo o quanto ele trabalha, o quanto ele se esforça, né? Para me dar uma vida boa. E não que eu não trabalho, eu também trabalho. Mas eu sei também que ele me proporciona coisas, né, boas para fazer, que a gente faz. Então, hoje eu aprendi a ver isso. Mas eu sinto falar, Alice, mas eu acho que eu já fui meio igual você, sabe? As coisas estavam bem, eu dava um jeito de cagar no negócio. Parecia que eu não podia ver nada bem na minha vida. Parecia que tinha, né? Como diz o outro, tem que ser com emoção. O trem tem que ser com emoção. Então, infelizmente, eu entendo ali o que você fez. E você pagou as escolhas que você fez. Vocês podem ter certeza que eu paguei cada centavo das escolhas erradas que eu fiz na minha vida. Isso vocês podem ter certeza, tá? E eu vou falar pra vocês, gente, que tá aí me ouvindo. Vocês podem ter certeza que cada escolha errada que você fizer, a vida vai te cobrar também. Então, eu espero até que os vídeos aqui ajudem muitas de vocês, né? E Jurandir, né, amiga, já tava na cara que era um em busca ali. Não tô falando que ele não gostou de você, porque é ruim, né, a gente falar, a pessoa parece que só te usou. Acho que ele até gostou de você, claro, mas para ele talvez a parte financeira fizesse muito mais, né? Tinha muito mais importância do que você ali. Tinha que ser o combo, né? Você com a parte financeira para ele. Bom, a história de Alice é essa. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.